Olá, eu sou Marília Garcia, nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, mãe da Alice, de 9 anos, e da Lívia, de 11 anos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Paula Borelli, que é pediatra há 25 anos, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pós-graduada em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston e de Munique. Doutora Paula, seja bem-vinda. Obrigada, Marília, pelo convite mais uma vez. São 25 anos de pediatria, 22 anos de maternidade. Eu acho que eu consigo deixar alguns bons conselhos aqui sobre o assunto tão importante que a gente vai falar hoje, que é a cólica do lactente. O choro e a irritabilidade são queixas comuns nos consultórios pediátricos e acometem geralmente bebês abaixo de 6 meses e podem ser decorrentes de distúrbios gastrointestinais funcionais. A cólica ela é descrita desde 1950 e ainda hoje é a principal queixa nos consultórios médicos. Doutora Paula, como lidar com esses momentos de choro e irritabilidade? Olha, Marília, antes de tudo, eu gosto muito de fazer a consulta do pré-natal, quando essa mãe ainda está gestando, para que a gente consiga prepará-la para o que pode acontecer, Eu acho que o mais importante é você ter informação, porque a cólica, ela é uma situação normal, ela é fisiológica, ela acontece por volta da segunda semana de vida. E eu tenho que dar uma notícia, ela pode durar até os seus 6 meses e não até o 3, como as pessoas costumam falar. Ela pode se estender, tem bebês que têm por mais tempo. Só que a cólica tem uma característica que é uma criança que ela chora por 2 a 3 horas consecutivas, 2 a 3 vezes por semana, em torno de 2 a 3 semanas. Então isso é cólica, tá? Então é muito importante. E eu tenho a imaturidade desse bebê, Para a gente tentar prevenir a cólica, eu acho que é muito importante a mãe ter ciência do aleitamento materno exclusivo. Ele é um preventivo, mas é entender a normalidade da situação. E uma família desesperada, a gente tem que apoiar. Essa mãe tem que estar se sentindo apoiada, sentir o acolhimento, ela ter uma rede de apoio, porque é muito difícil você lidar com o seu filho chorando. Porque quando está na barriga está tudo bem, você está segura. Mas a hora que esse bebê nasce e começa a chorar, essa mãe pode ficar assim completamente fora do eixo. Então é importante ela ter rede de apoio, ela ter uma família ao lado, amigos, pessoas que já passaram por isso e ter um médico, o médico dela de confiança. Isso é muito importante. Eu sempre falo que acho que o principal manejo da cólica é a tranquilização dos pais. É a tranquilização. Porque a minha filha foi, um bebê que teve cólica, chorava muito e realmente é muito angustiante você escutar o bebê chorar por horas e não conseguir acalmá-lo. Exato, é muito complicado. Eu lembro quando eu fiquei grávida da minha filha e eu pensava, meu Deus, vai ter cólica, como é que vai ser? Vou ficar maluca? Não foi isso. Eu fiquei esperando a cólica, passou uma semana, passou 2, passou 3 e ela não teve a cólica. Foi tudo bem. Então, eu acho que é muito importante a gente se preparar, saber o que pode acontecer, eu entender o que é normal e aquilo que está fora do normal. Se eu tiver um bebê que chora diariamente, o dia inteiro, não está normal. Agora, se são situações esporádicas, 2 a 3 vezes por semana e que com o tempo isso vai aliviando, tá tudo tranquilo. Mas se for muito persistente, a gente tem que ter sempre uma luzinha acesa aqui do lado, pensando em outras doenças. E a disquesia? É a mesma coisa? A disquesia não é a mesma coisa, Má. A disquesia, eu falo que hoje para mim é um termo que as mães veem muito no consultório, A disquesia é aquele esforço que o bebê faz. Então esse bebê, ele contrai o abdômen de forma involuntária e não consegue relaxar o períneo, que é o que você deveria fazer para evacuar. Você faz força abdominal, relaxa o períneo e acontece a evacuação. Só que o bebê, isso acontece de uma forma descoordenada. Então ele resmunga, ele fica chorando, se espremendo, aí ele faz cocô, solta, pum, se acalma. Daqui a pouco ele faz isso de novo. Então isso é disquesia. Eu falo que é o bebê que fica rangendo o dia inteiro. Ele faz barulho o dia todo, mas a hora que ele solta, passou. Então, uma incoordenação da contração com o relaxamento. É isso que acontece. Essa que é a disquesia.
E muitas confundem com esse choro e Muito. irritabilidade excessiva. Porque às vezes eu pergunto, seu filho tá chorando muito? Chora quanto tempo por dia? Ah não, doutora, passa rapidinho. Então é a disquesia. Então o bebê não tá nem chorando, o bebê tá só resmungando. Então a gente tem que ficar tranquilo que isso é a imaturidade. E lembrar também, que eu acho que é muito importante, Má, é que o bebê tem, a forma de se comunicar é o choro, é a única forma. Então esse bebê, para ser atendido, ele vai chorar. Ou para comer, ou para dormir, ou para trocar frio, calor ou colo. Sabemos que a saúde intestinal está muito relacionada à cólica. Sim. Poderia nos falar mais sobre esse tema? Sim, e aí eu volto lá na consulta do pré-natal. Essa mãe, ela tem que ser orientada durante o pré-natal e lembrar, gente, que você pode passar com o pediatra por 3 consultas durante a gestação, porque ele vai te orientar sobre alimentação, ver a necessidade de uma nutricionista ou não, mas a alimentação correta, adequada. Então, se eu tenho uma mãe que come bem, com certeza vai refletir no bebê. Se eu tenho uma mãe que não come bem, a flora intestinal dela vai ser muito ruim e esse bebê também vai acabar tendo uma flora ruim. Então, para mim, é muito importante a alimentação da mãe, ela tem que ser orientada desde o começo. E hoje a gente tem alguns estudos que mostram que o uso de probióticos, eles podem diminuir o tempo de choro. Eu falo que não é remédio de cólica, ele só encurta o tempo de choro e ajuda com que essa flora intestinal se torne mais saudável. Mas a gente não pode esquecer do aleitamento materno, nunca. Isso tem que estar na cabeça. Sabendo também que tem as impossibilidades, mas é fundamental. E manter a alimentação saudável também durante a amamentação. Sim, a suplementação dessa mãe, a alimentação, ingesta de líquido e atividade física, tudo isso vai impactar na saúde. Um estilo de vida saudável. Exato, estilo de vida saudável. Mas sabemos que nenhuma terapia é fortemente indicada para cólica. Exato. Então, como apoiar essas famílias que têm esse bebê com cólica? Nossa, mas às vezes dá vontade de pegar no colo mesmo, porque eu sei que é desesperador. Todo dia chega no consultório mãe que tá desesperada, que o bebê tá com cólica. Eu sempre falo da calma, que é difícil, respirar, dividir os cuidados desse bebê, né? Se o seu copo estiver cheio, passar para o copo mais vazio. Fazer massagem ajuda. E eu falo, gente, massagem não é na hora da dor. Na hora da dor, você não consegue tocar o abdômen do seu filho. A massagem ela é preventiva, ela acontece ao longo do dia. Fazer exercício, dobrar esta perna, colocar o seu bebê de bruço, aquecer o abdômen, evitar medicação sem orientação médica, isso tem que ficar muito claro, mas são medidas locais. Eu gosto muito de bolsa de água quente ou contato pele a pele, tira a roupa do seu bebê, deixa a barriguinha dele encostada com a sua, esse calor já vai ajudar. E deixar ele no seu colo, é o que a gente precisa fazer. E remédio é a última situação que a gente vai usar. Uma coisa que eu acho importante, Má, é a gente ter muito cuidado com as dietas que são orientadas às vezes para as mães, dietas de exclusão, que às vezes você vai deixar essa mãe muito infeliz, muito desnutrida até, porque eu já recebi mães que não estavam comendo nada por conta da cólica, e eu não tô falando nem de alergia, que você vai fazer uma exclusão do leite de vaca na vida dessa mãe, mas um bebê que tá com cólica e essa mãe simplesmente ser privada de tudo. A gente tem que ter cuidado, é orientação, dieta adequada, sem tantas restrições. Mas não são todos os bebês que vão ter cólica com os mesmos alimentos. Exatamente. Poderia ficar aqui horas conversando desse assunto com a doutora Paula, mas nosso tempo acabou. Doutora Paula, agradeço imensamente por compartilhar os seus conhecimentos com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite, Marília, mais uma vez. Lembrando que essas dicas não substituem uma consulta médica. E para você que está nos assistindo, para mais vídeos como esse, acesse a plataforma Nestlé Bem-Bemi. Um forte abraço, até a próxima!